Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. Comprar casa pode ser o melhor passo da sua vida, ou o erro que vai pagar durante anos. Neste podcast, vai descobrir o que quase ninguém lhe explica antes de assinar. Se quer comprar com mais segurança e menos risco, fique desse lado. Imagina fechar negócio num apartamento por 200 mil euros e 3 meses depois descobrir que pagou 15% a mais por impostos, obras e taxas que ninguém lhe explicou. Quer evitar isso? Hoje mostramos como evitar surpresas assim. Tenho conosco a Marta Silva, especialista em finanças imobiliárias e autora de várias análises de custos de compra. Marta, bem-vinda. Vamos prometer ao ouvinte, ao fim deste episódio, qualquer pessoa consegue calcular em poucos minutos o custo real de uma compra. Marta, pode dizer rapidamente o que vamos conseguir fazer hoje? Obrigado, Carles. Olá a todos. Em pouco tempo vou mostrar um método passo a passo que qualquer comprador consegue usar. Identificar categorias de custo, aplicar percentagens simples e chegar a um número realista para negociar e condicionar o CPCV. Também veremos uma planilha mínima que facilita tudo. Rápida visão geral. Quais são as categorias que muitos ignoram e que incham o preço final? Diga-nos, Marta, em termos práticos. As principais categorias são impostos de transmissão, IMT, selo, custos de escritura e registro, comissões e custos bancários relacionados com o crédito, seguros obrigatórios e facultativos, condomínio e despesas correntes e uma estimativa para obras e imprevistos. Quem conta só o preço pedido está perdendo entre 10% e 20% do custo total em casos típicos. Este é o erro que mais ouço. O comprador dá sinal acreditando que o preço é aquele e só depois descobre que o bolso não chega. Explique-nos por que isso é perigoso e o que aconteceria numa negociação sem estas contas. Quando se assina um CPCV sem contabilizar custos adjacentes, o comprador arrisca perder o sinal, assumir compromissos que não consegue financiar ou aceitar condições de crédito desfavoráveis. Também perde poder de negociação. Se já souber o custo total, pode condicionar a proposta ao financiamento, as obras necessárias ou solicitar desconto para cobrir impostos e taxas. Curioso! Vamos ao exemplo prático, que é o ponto alto. Marta, use um imóvel hipotético de 200 mil euros e guie-nos passo a passo. Quero números que o ouvinte possa replicar em minutos. Perfeito. Comecemos. Preço pedido, 200 mil euros. 1. IMT. Para simplificar, usemos 6% como exemplo prático. 12 mil euros. 2. Imposto de selo, 0,8%. 1.600 euros. 3. Escritura e registro, custos notariais e de registro. Estimemos 900 euros. 4. Custos ou comissões bancárias e despesas de contrato de crédito. Vamos considerar 1% do valor financiado. Se financiar 80% do imóvel, 160 mil euros, isso dá aproximadamente 1.600 euros, mais eventuais comissões de avaliação. Arredondemos 2 mil euros. 5. Seguro habitação e seguro de vida, primeiro ano. Estimativa 600 euros. 6. Condomínio e despesas correntes, ano inicial. Se for, por exemplo, 100 euros por mês, são 1.200 euros anuais. 7. Obras e imprevistos. Regra prática mínima, 5% do preço. Neste caso, 10 mil euros. Agora somamos os adicionais. 12 mil, mais 1.600, mais 900, mais 2 mil, mais 600, mais 1.200, mais 10 mil.
igual a 28.300 euros. Total pago inicial, / custo real do imóvel, 228.300 euros, cerca de 14,15% acima do preço pedido. Esses números abrem os olhos. Mesmo que algumas percentagens variem, o ouvinte percebe que não é um valor desprezível. Marta, e na prática, como isso muda a negociação ou o CPCV que o comprador deve pedir? 3 ações concretas. Primeiro, leve uma planilha mínima, preço pedido, lista de itens e valores estimados, e peça ao consultor a confirmação destes valores. 2. Insira a cláusula condicionante no CPCV, condicionamento ao financiamento, a vistoria técnica e a verificação de encargos. Isso protege o sinal. 3. Limite o sinal. Não entregue mais do que é necessário até cumprir condições. E, regra prática, adote uma margem conservadora de mais 10% a mais 20% sobre a sua estimativa inicial e consulte um técnico ou advogado antes de assinar valores finais. É essencial. Uma planilha simples e uma cláusula condicionante podem transformar a ansiedade em negociação informada. Antes de passarmos ao resumo, alguma checklist de documentos que o comprador deve pedir ou validar já hoje, Marta? Peça e confirme. Certidão predial, caderneta predial com a situação fiscal, comprovativos de despesas de condomínio, última fatura de água e eletricidade, comprovativo de obras anteriores, se existirem, e o contrato de arrendamento se houver inquilinos. Para o crédito, simulados bancários, spreads, comissão de processamento e tabela de seguros. Leve tudo à sua planilha e aplique a margem conservadora antes de decidir. Resumo rápido. 1. Faça as contas. 2. Some impostos, taxas, seguros e obras. 3. Use cláusula condicionante no CPCVC. 4. Adote uma margem conservadora de pelo menos 10-15% ao calcular o custo total. O número que deve ter sempre na cabeça antes de negociar, o custo real, não só o preço pedido. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Antes de terminar, peça já o seu manual de sobrevivência no ecossistema imobiliário português, grátis por tempo limitado. E conheça o e-book Comprar Casa Sem Surpresas na Hotmart para aprofundar o método. Inscreva-se no podcast para receber episódios diários com dicas práticas. Se gostou deste formato, subscreva e partilhe com alguém que esteja a pensar comprar. Menos impulso, mais método, mais proteção. Se quiserem a planilha mínima que usei no exemplo, envie um modelo simples por e-mail ou link. É um ótimo ponto de partida. E lembrem-se, quando em dúvida, consultem um advogado ou engenheiro antes de assinar o CPCV. Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembre-se, comprar casa não é confiar mais, é verificar melhor. Peça seu manual de sobrevivência no ecossistema imobiliário português e descubra o método completo em Comprar Casa Sem Surpresas. Proteja-se, questione tudo e até o próximo episódio. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria. Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos. E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro. E lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.